Fala, povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Ideias em Game. E hoje, esse episódio, como o próprio título já diz, você já sabe do que vamos tratar, que é o game design. Por que que eu quis, pelo menos acho importante, ter esse primeiro episódio para a gente continuar falando sobre as curiosidades, etc. Primeiro porque, como um entusiasta de videogames e gosto muito dessa área, falar sobre game design não é só uma questão profissional, mas também uma questão de análise. Quando você pega o que é o conceito do game design, você entende o que ele é, e você começa a se aprofundar um pouco mais nessa área, entendendo algumas coisinhas de como são feitas dentro dos jogos, aquele conceito X, aquele conceito Y, isso aqui tem embasamento e tal. Você começa a olhar os games de forma diferente, que é o jeito que eu olho hoje em dia. Eu sempre que eu vou jogar videogame, depois de aprender um pouco sobre game design, eu acabo vendo, putz, isso aqui tá o conceito tal, isso aqui não ficou legal na minha visão como jogador. Se eu tivesse desenvolvendo, eu teria feito de tal forma, porque seria agradável X, Y e Z. Parece que é um pouco de, eu gostei disso ou não gostei disso. Mas tem uma diferença entre você, inclusive serve pra vida, tá? Falar que, isso é bom e isso é ruim, porque sim, é sua opinião, pra isso é bom por motivo X, Y e Z. E isso é ruim por motivo X, Y e Z, e para melhorar deve ser feito de forma A, B ou C. Percebe que a visão muda um pouco? Quando a gente fala do game design, basicamente todo jogo vai ser assim. Mas, João, que diabos é esse game design? Para que serve essa desgraça? E bom, em termos mais simples, pensa no termo design. Você já deve ter ouvido falar de design de interiores, o designer gráfico que da sua esquina que faz os panfletos de alguma pessoa que vende produtos, uma boleira, por exemplo. Detalhe, eu fazia o design dos panfletos da minha mãe quando ela vendia bolo. Enfim, o que eu quero dizer é que assim, o game design é toda a espinha dorsal por trás da ideia do jogo. Um game designer, agora falando já da profissão, é o cara que tá ali por trás da ideia. Ele é o cabeça daquilo. Ele entende de tudo um pouco. Não executa em si as tarefas, como ele pode até programar um pouco, pode também desenhar um pouco, dar uns pitacos, mas ele tá inteirado de tudo um pouco dentro do jogo. Que inclusive é um dos detalhes do porquê que eu gosto tanto do game designer. Eu gosto de conhecer um pouquinho de cada, saber como um pouquinho de cada das coisas funciona. E isso me leva a estar ali próximo do game designer, né? Bom, voltando ao assunto, um grande exemplo, e acredito eu que vocês já conhecem, se não conhecem, por favor, vejam sobre as obras dele, o trabalho dele. Hideo Kojima, exatamente, o mano do Metal Gear. Esse cara é simplesmente incrível. O conceito que ele teve por trás de todos os jogos que ele fez, principalmente do Metal Gear, é sensacional. Bom, aí a gente pode estar falando, tá, mas João, o game designer só dá ideia pro jogo? Sim e não. Falar que só dá ideia é muito raso. Quando você pensa em criar um jogo, eu vou até falar algumas dessas características, inclusive vai ser, já dando um leve spoiler para o futuro, eu pretendo fazer um conteúdo monetizado que seja baseado nessas questões de criação de jogo mesmo, né? Como eu falei, a parte do game design eu só estou falando agora, porque ela é muito importante para quem quer aprender sobre o jogo, e também porque é um conteúdo que eu vou estar falando mais para frente, então eu vou falar de um aspecto X, um aspecto Y. Se vocês não conhecerem, saibam que é do game design, então vocês mesmos podem pesquisar. Mas enfim, voltando de novo ao assunto, vocês perceberam que eu fujo muito do assunto, né? Aproveita e já comenta que se eu acabei fugindo demais até da ideia. Gosto dessas opiniões. Críticas construtivas, pessoal. Não me xinguem, por favor. Mas enfim, quando você se trata do game design, você está falando não só de criar uma ideia, mas sim dos conceitos principais. Por exemplo, o seu jogo ele é um quê? Um FPS? Ele é um RPG? Ele é um jogo de corrida, um racing, né? Ou ele é um jogo de estratégia, aqueles famosos RTS, Real Strategy Games, se não me engano, era mais ou menos assim. Mas, enfim. Mas por que isso é importante? Quando você define as bases de um game, as bases de um jogo,
você já sabe por onde começar. Por exemplo, quando te falam em FPS, o que te vem à mente? Algumas pessoas vão falar COD, né, Warzone, ou até os mais antigos. Outros vão falar Battlefield. Enfim, existem vários tipos de FPS. Até podem falar aí sobre o CS, né? Um bom ponto a se citar, falar sobre CS. Mas, quando você pensa no FPS, você já tem algumas bases. Você pensa, putz, o FPS, todos eles, pensa nos FPS no geral, é isso que eu acabei de falar. Ou outros que você tenha na sua cabeça. O que eles têm em comum? Eles têm as armas, a câmera, eles têm a questão da vida dos jogadores, os personagens têm pontos que tomam mais dano, que tomam menos dano, mas esse jogo tem uma questão de armadura, que nem no CS, né, que tem os coletes, no COD não tem muito isso, né, no Warzone tem, né, os coletes que você coloca de armadura, mas nos jogos mais antigos, tipo Ghosts da vida, nossa, citei COD Ghosts, né, eu sou muito velho, mas não existem muitas coisas assim, enfim, né? Percebe que eles têm algumas características diferentes, mas eles sempre têm padrões. Quando você for pensar em game design, pensa no padrão. Esse jogo é um quê? Ele é um RPG? Mas por que ele é um RPG? O que faz um RPG? Aí você começa a pensar mais ou menos na linha do game designer, né? Voltando à parte do que ele faz também, como eu falei, a parte da programação não é algo que você faça muito como um game designer. Você pode, claro, programar seu jogo. Ninguém te impede de, como game designer, também fazer seu próprio jogo programando, ou modelando, desenhando, criando trilha sonora. Enfim, um ponto que nem eu comentei que é interessantíssimo também é essa parte da criação do design, os desenhos, etc. Por que que eu falo que é uma coisa que você pode fazer ou não? Você tem, da mesma forma que os devs que programam, você tem os artistas que fazem os esboços. Normalmente no mundo dos jogos, você tem uma base. Você fala, eu queria que a protagonista, ou o protagonista, fosse X assado assim, que ele tivesse, por exemplo, um cabelo ruivo, tivesse um cabelo ruivo, uma personalidade X, e assim por diante. Você cria o conceito do personagem. E os artistas vão lá e fazem os desenhos de acordo com essas informações lhe foi dado, né? O cara, por exemplo, putz, ele queria assim, mas eu desenhei de um jeito X. Eu achei interessante colocar um detalhe a mais. Na roupa dela, eu acho que poderia ter uma coisa assim que você não citou. Ou, isso aqui eu não gostei, poderia ter sido assim. O game designer não trabalha sozinho. Lembrem-se disso. Você, como game designer, não é porque você quis ele assim que ele tem que ser exatamente assim. Peça sempre uma base. Eu quero uma base assim, mas o resto tem que ser para o resto da equipe criar. Eles têm que desenvolver. Bom, voltando, da mesma forma que para desenho, concept art, para modelagem também você entrega esses concepts para os modeladores e eles que fazem. Roteiro. Aí sim eu posso dizer que o game designer tem muito mais autoridade para falar sobre o roteiro. Você precisa ser um roteirista nato? Não. Não, por exemplo, como o Hideo Kojima ele foi roteirista, né? Ele teve uma faculdade de cineasta. Só pra vocês terem noção, né? Hideo Kojima, pra quem não conhece, vejam o trabalho dele. Não lembro se eu falei disso no podcast durante aqui, porque foi uma curiosidade aleatória minha. Mas, se eu não disse, repito. Vejam o trabalho do Hideo Kojima, ele é incrível. Bom, quando você se trata sobre essa parte de roteiro, você define os rumos da história, você pode ter uma equipe de roteiristas, mas você sempre tem que ter uma base. Eu quero que o jogo comece assim, ele vá para o ponto tal. A personagem tem que fazer isso e durante a história tem isso. Percebam que não é completo. Você não vai ter o trabalho inteiro. Você não vai chegar com o livrão, piadas, quem entendeu a referência entendeu. Nada tão bom quanto o meu livrão. Aí você chega com um livro e fala, essa aqui é a história do jogo completa. Não, você define pontos. Lembra que eu falei das bases? A base da gameplay eu quero que seja essa. Quero que seja um FPS com características tal. Eu quero que a personagem principal da FPS seja com características X e Y. E pro modo história, eu queria que tivesse uma história que começasse nesse país e tivesse um conflito com esse. Então, percebem que sempre tem uma questão de bases. Game designer trabalha com bases, trabalha com conceitos.
Agora, eu acho que depois de ter falado um pouco sobre isso, vem o ponto mais importante: aspectos de gameplay. Para quem não entende muito o termo gameplay, parece que é ver o jogo, né? Assistir ali o jogo, ó, que gameplay legal. E o streamer tal tá fazendo gameplay de tal jogo. Aqui no Brasil a gente pode usar esses termos, né? Porque não se tem ainda muito a se dizer sobre. Mas lá fora, quando a gente trata de gameplay, é a jogabilidade, né? Traduzindo aqui assim pra cá. A jogabilidade, ela é basicamente aspectos que compõem o seu jogo. Quais vão ser os controles, as dificuldades, o que os personagens fazem. Isso é muito importante. Você citar. O que esse personagem faz? Ele pula, ele anda, ele conversa, ele pode puxar um arco e flecha, ele pode disparar com a flecha, ele pode pegar as flechas que ele mesmo deixou no chão ou deixou nos corpos dos inimigos que ele disparou. Isso é um aspecto de gameplay interessante. Então ele vai ter flechas limitadas? Vai, ele vai ter só 10 flechas para usar. Durante o combate ele tem que ir correndo, pegar a flecha que ele deixou cair, ou que ele tá no corpo do maluco, ele vai lá, arranca a flecha de volta e começa a atirar de novo. Percebe que é um aspecto de gameplay. E isso é muito importante. Peguem esses aspectos que são a parte crucial do seu jogo, anotem. Isso é uma coisa muito legal dentro do game design, né? E demais, o que eu preciso para ser um game designer, né? Você pergunta, João, pá, beleza, já entendi o que é o game design, o que o game designer faz, algumas coisinhas aí. Claro que não é tudo, né, gente? Eu não vou conseguir dar uma formação para vocês sobre como ser um game designer. São só aspectos que eu curto ver sempre que eu tô falando sobre game designer, né? Mas o que eu posso começar a fazer para me tornar um game designer? Ter esse olhar mais crítico? O que eu posso falar e falar, puta, meu, eu entendi como funciona isso agora. Bom, eu, quando comecei a estudar game design, peguei os mesmos jogos que eu tinha. Eu não rejogava eles. Eu tinha todo esse estudo, né? Eu estudei bastante sobre essa questão do game designer, como que é criar um jogo, essas características. E eu pensei, ele tem essa característica. Por exemplo, um jogo que eu vou citar para poder elaborar melhor para vocês, Zelda. É uma franquia que eu amo, tá? Se eu pudesse, eu acho que eu falaria muito mais de Zelda nesse podcast do que sobre o jogo em si. Mas para não ficar algo tão nichado, eu vou dar como exemplo. Talvez para quem já conhece o mínimo, sabe que o protagonista da história, o Link, ele não fala. E você pensa, por que o personagem não fala? Tudo bem que tinha limitações na época ali do Game Boy, etc. Onde ele foi lançado, né? Game Boy Color, minto. No Nintendo 64, né? Tem uns jogos, principalmente no Ocarina of Time, vai. Que eu acho que é mais familiar para as pessoas que já ouviram falar de Zelda. O que tem o Link não falar? Tem uma característica muito interessante. O personagem em si não falar e você escolher os diálogos faz que você se sinta mais na pele daquele personagem. Pensa como, por exemplo, o Batman. Nos jogos da saga do Batman, né? Batman Arkham, saga perfeita. Quando você joga com o Batman, você escuta as linhas de diálogo dele, você vê o jeito que ele faz as coisas, o jeito que ele trata as pessoas. Você sente a essência do Batman. Você se incorpora no personagem. Mas e o Link, por exemplo? Ele não fala. Ele só faz aqueles ya, ya com a espada. E aí? Eu me incorporo nele? Não. Necessariamente você é o Link e não você incorporar o personagem. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? O fato dele não falar é porque os criadores queriam que você estivesse na pele do Link. O jeito que você lê, as escolhas que você toma para fala são mais importantes do que o personagem ter uma voz. E isso ficou marcado para a franquia e até hoje o Link não fala. Até que chegue o filme live action, né? Vamos ver o que eles vão fazer disso aí. Mas enfim, odeio live actions, tá? A maioria deles eu detesto. Depois eu posso até falar disso depois. Menos Sonic. Sonic é muito bom. Mas voltando, percebe que isso é um aspecto do design do seu jogo. É uma característica. Mas quando eu era pequeno, eu não percebia. Pra mim era o Link lá. Eu jogava, nossa, eu gosto de bater nos monstrinhos, gosto de fazer puzzle. Mas eu nunca entendi o porquê que ele não falava.
Depois, claro, eu tive que pesquisar sobre isso. Não foi uma coisa que você bate o olho e você vê. Mas depois que você percebe, por que ele não fala? Isso é uma coisa de lore? Será uma coisa de design? Você percebe que é uma coisa de design. Você joga de novo o jogo e você sente uma diferença. Você muda o seu olhar sobre aquilo. Vários outros jogos que eu poderia citar aqui passam esse tipo de experiência. Personagens de jogos de terror, alguns deles, né? Eu sei que não é terror esse gênero, mas eu posso falar. Subnáutica, por exemplo, para quem conhece Subnáutica, sabe que é um jogaço, né? Vai sair o 2 ainda nesse ano aqui, 2025. Mas o protagonista também não fala. Mas em outros jogos de terror, como Resident Evil, por exemplo, o protagonista fala. Qual que é a diferença dele não falar ou não? Pega essa mesma base do Link que eu falei pra vocês. Percebe que é um tanto quanto parecido? O personagem não falar dá uma tonalidade pro jogo. E aí quando você chega na DLC do Subnáutica, onde a protagonista fala, tem voz, você meio que não se incorpora mais como personagem. Você está controlando uma personagem. Né? Por exemplo, eu estou controlando agora a Robin, né, que acho que era a protagonista do segundo jogo. Ou que nem, por exemplo, nossa, agora eu sou o Batman, estou controlando o Batman. Né? Eu sinto aquela vibe Batman. Aí quando você tá nos primeiros jogos, né, agora falando, por exemplo, do Subnáutica, voltando um exemplo, você ali é o cara que tá construindo embaixo d'água, fugindo das criaturas. No caso do Link, né, de Zelda, você é o herói, né? Não existe alguém que você esteja controlando, e sim você é aquilo. É uma imersividade diferente. Muitos jogos fazem isso, tá? Agora, que nem eu comentei, quando vocês forem jogar um joguinho e não tiver um protagonista que fale e só que haja, tenta ver se é algo a ver com o que eu disse aqui agora. Como eu falei, aspectos do game design, curiosidades aleatórias que a gente pode ficar citando por muitos e muitos tempos. Enfim, como eu quero que esse podcast chegue ali mais ou menos a uns 20 minutos, eu vou terminar esses 3 minutos aqui comentando o que você pode fazer para começar a estudar game design se você não puder bancar um curso ou não puder ter uma faculdade que fale disso. Além de existir muito conteúdo gratuito na internet, inclusive o meu aí, né? Tá chegando. Claro que eu vou deixar umas coisas monetizadas, mas não vou querer ter uma facada para vocês também. Mas pense muito em pesquisar mesmo. Como tal conceito foi criado, como tal criador de jogo teve visão sobre isso. Pesquisem bastante, por exemplo, uma coisa que está bem alta, o Notch. Notch, o criador do Minecraft. Ele anunciou que vai ter o Minecraft 2 e seria interessante vocês pesquisarem qual que é a história de criação do Mine, como que ele fez o jogo em si, quais que foram as ideias para ele fazer o Mine. Isso é muito legal para vocês poderem entender, que nem eu falei, conceitos, criação. Pokémon também, por exemplo, como que os monstrinhos foram criados, o que os caras que criaram, né, eles tiveram como base, por que tal coisa na franquia funciona assim. Isso são aspectos do game design que a gente pode falar disso a rodo. Que nem eu comentei, isso aqui é uma coisa mais explicativa. Nos próximos episódios, a gente vai começar a falar de assuntos mais nichados, falar umas curiosidades aleatórias, né? Que nem essa que eu comentei da voz do personagem, né? A gente pode falar sobre a inteligência artificial na criação de personagens, né? A gente pode falar também sobre conceitos de arte e modelos 3D distintos dentro dos jogos. Enfim, são curiosidades aleatórias a rodo. Eu gosto de brincar que são os jogando com a louça, porque eu gosto de escutar coisas assim quando eu tô lavando louça, né? Bom, para finalizar esse episódio, eu já queria agradecer a todo mundo que compareceu esses 20 minutinhos aí de jornada. Também queria pedir que vocês comentem bastante, falem, perguntem nos comentários que eu posso ver se eu consigo responder vocês de alguma forma, ou até mesmo compartilhar conhecimento. Putz, João, eu sei que em tal jogo eles fizeram tal coisa assim para dar tal impressão, ou para dar tal emoção dentro do jogo. Pô, isso vai ser bacana demais para nossa comunidade crescer. Nós, entusiastas de jogos, comentando sobre jogos com outras pessoas que também gostam de falar sobre jogos. Não só citar sobre o jogo, da gameplay em si, mas como ele foi criado e essas coisinhas que acho que eu já disse umas 3.000 vezes. Bom, eu agradeço de novo a todo mundo que tá por aqui. Já está dando meu tempo de 20 minutinhos e
acho que esse podcast aqui vai dar muito certo, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um forte beijo na careca e até a próxima.